Olá, eu sou Fausto Villanova e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre Excel. O Excel é uma poderosa ferramenta do pacote Office que permite criar planilhas e tabelas. Tá? E eu vou ser mais específico com as dicas de Excel hoje, porque eu vou ensinar o pessoal como é que se faz cálculos e fórmulas dentro do Excel. Então, sem mais delongas, vamos botar a mão na massa e ver como é que essa coisa funciona. Então, como eu estava falando, o Excel ele é um programa que faz parte do pacote Office da Microsoft e ele permite criar planilhas, que nada mais são do que tabelas. Tá? Então, vamos abrir o Excel e já vamos criar um documento em branco. Eu vou aumentar um pouco aqui o tamanho da planilha para que vocês possam enxergar melhor. Tá? Então, como eu estava falando, planilha nada mais é do que uma tabela. Tá? E essas tabelas possuem colunas, que são identificadas por letras, tá? E são no total de 16.384 colunas, e elas são identificadas por letra A, B, C, D. Aí quando chega em Z, o que que acontece? Ele começa de novo, ó, a B, a C e assim vai. E a última coluna aqui, gente, é a coluna XFD, fechando 16.384 colunas. Tá? As linhas também, só que as linhas são identificadas por número, 1, 2, 3, 4, 5, em sequência, e são 1.448.576 linhas. Tá? Então, não falta coluna e linha para a gente trabalhar. A união entre uma coluna e uma linha, né, que é esse quadrinho que forma dentro da tabela, a gente chama de célula. Tá? Então, esses são conceitos básicos que todos precisam saber para quando a gente for digitar ou realizar algum cálculo ou criar alguma fórmula. A gente precisa saber. Elas possuem uma localização. É que nem um joguinho de batalha naval. Legal que a gente coloca lá os barquinhos e aí a gente tem que acertar eles. Tá? Por exemplo, essa coluna aqui, ou melhor, essa célula que eu estou selecionando aqui, ela é a B3. A localização sempre fica no canto esquerdo aqui, para a gente poder ter uma ideia. Tá? Então, aqui, ó, célula B3. Se eu clicar aqui, ó, essa é a E5 e essa aqui é H3. Tá? Então, esses são conceitos importantes que a gente precisa saber para poder começar a trabalhar. Outro detalhe, eu posso digitar qualquer informação, tá? Vou digitando informações dentro de cada célula de acordo com o que eu preciso. Tá? Perfeito. Tudo bem. Como é que eu faço, então, uma fórmula? Tá? Sempre que eu quiser criar uma fórmula ou realizar um cálculo, eu sempre começo com um sinal de igual. Eu ponho o sinal de igual e depois ponho a fórmula que eu quero, a operação que eu quero, tipo 2 mais 3. Quando eu der o Enter, vai aparecer o resultado. Tá? Tipo, 5 vezes 4 e assim por diante. Então, eu posso fazer qualquer operação digitando números sem problema algum. Normalmente, a gente não usa dessa forma, tá? Mas eu só estou mostrando como é que a gente pode trabalhar. Gente, outro detalhe importante aqui, olha só. Se eu colocar lá 2 mais 3 vezes 5, tá? Não é 25, tá? Aí vocês vão colocar assim, mas 2 mais 3 é 5, vezes 5 é 25. Gente, o Excel, ele segue as regras da matemática. E as regras da matemática falam o seguinte: operações mais fortes são executadas primeiro. Aqui eu tenho duas operações. Eu tenho 2 mais 3 e tenho 3 vezes 5. Então, primeiro ele vai executar o 3 vezes 5, que é 15, e depois a adição, que é mais 2, 17. Se eu quiser realizar uma operação mais fraca primeiro, eu tenho que colocar essa operação entre parênteses. Tá? Então, agora sim. Agora, o que, que ele faz? Ele faz primeiro a operação mais interna, a operação que está dentro do parênteses. Tá? Então, ele vai fazer
2 mais 3, que é 5, e depois vai multiplicar por 5, que é 25. E é assim que a gente faz cálculos dentro do Excel. O conceito básico é que vocês têm que estar ciente da matemática. Ele segue as regras da matemática, tá? Então é assim que funciona. Bom, o que que acontece? Por que que eu dei aquela explicação sobre, colunas, linhas e célula? Porque quando a gente vai fazer uma fórmula, a gente não costuma utilizar valores, a gente costuma utilizar referência, localização, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero pegar aquele 10 e eu quero somar com 25, tá? Então, olha só, o 10 está localizado na célula A2 e o 25 está na célula C6, C6, tá? Então, se eu quero somar esses dois números, eu vou digitar as referências. A2 mais o 25. Onde é que está o 25? C6. E quando eu der o Enter, ele mostra o resultado para a gente. Bom, qual é a diferença, então, se eu usar 10 mais 25? O resultado vai ser o mesmo, tá? Porém, aqui dentro do Excel, toda vez que a gente altera um valor, ele recalcula toda a planilha para a gente. Ele recalcula todos os valores e fórmulas que foram feitos para a gente. Se eu quiser trocar o 20, ou melhor, o 10 por 15, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, eu vou pressionar a tecla F2, que aí ele entra em edição, tá? E aí eu posso trocar o 10 por 15. Perfeito. Tá? Mas uma solução que eu tenho mais prático, como eu usei referência, eu simplesmente chego aqui e troco 10 por 15. Quando eu der Enter, ele vai recalcular a fórmula que é essa aqui. Ó. Pronto, ele já corrigiu o valor automaticamente para a gente. Ó. Qualquer valor que eu altere, ele já corrige para a gente automaticamente. Então, essa é a vantagem de se utilizar referências em vez de valores fixos. Bom, agora que a gente já aprendeu como é que se cria uma fórmula, como é que se faz um cálculo dentro do Excel, sempre começando com sinal de igual, a gente pode usar valores, a gente pode usar referência, que é o endereço da célula, tá? Que é o endereço da célula é sempre formado pela letra da coluna e o número da linha, como a gente viu agora há pouco, tá? Então, isso serve para explicar como é que funciona, mas não é um exemplo muito prático. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e a gente vai montar junto aqui uma tabelinha pequenininha, só assim, 4 linhas, para a gente ter uma ideia de como é que se faz. Tá? Então, eu vou montar aqui uma descrição, tá? Um mínimo, um saldo e uma reposição. Tá? E vou colocar aqui mouse, teclado, HD, tá? Vou falar assim, ó, o que que é isso aqui? Isso aqui é uma tabela de reposição de estoque, legal? Vamos supor que eu tenho uma loja e que eu sei que, em média, eu vendo em torno de 15 mouses por mês, que eu vendo 25 teclados e que eu vendo 6 HDs. Então, isso é o que eu tenho que estar na minha loja sempre, é o que eu costumo vender em 30 dias, tá? E isso aqui é o que eu tenho hoje em estoque. E o fornecedor está vindo e eu tenho que fazer o pedido para repor. Tá? Então, o que, que eu tenho de estoque? Eu ainda tenho 10 mouse, eu tenho ainda 5, não, 6 teclados e eu tenho 2 HDs. Legal? Então, e isso aqui é a minha tabela. E eu preciso saber o quanto que eu preciso comprar. Tá? Então, o que, que acontece? Quando a gente vai montar uma fórmula, a gente precisa saber das regras. Então, se alguém pediu para te montar essa tabela, essa pessoa vai chegar para ti e falar: olha, para mim saber quanto que eu preciso comprar de reposição de produto, eu tenho que pegar o mínimo menos o que eu tenho na loja.
ou seja, eu tenho que pegar meu estoque mínimo, que é 15, né, menos o saldo, que é o que eu tenho em estoque hoje. E esse é o pedido que eu tenho que fazer. Então, se eu for pensar dessa forma, então, ó, começando sempre com sinal de igual, como eu já tinha falado para vocês, eu tenho que pegar o mínimo menos o saldo. O mínimo está localizado na coluna B2. Então, bom, B2 menos C2. Próxima fórmula vai ser B3 menos C3. E assim por diante. E a próxima fórmula vai ser C4, opa, B4 menos C4. E assim eu posso ir fazendo essa tabela sem problema nenhum. Qual é a vantagem de usar isso? Então, gente, só recapitulando. Ah, como é que eu sei essa fórmula da reposição? Eu sei essa fórmula da reposição porque alguém da empresa, a pessoa que me pediu para montar essa tabela, falou para mim o seguinte, ó, que reposição, tá, vai ser mínimo menos o saldo, tá? Foi isso que a pessoa falou para mim. Então, com base nisso aqui que a pessoa me falou, eu vou montar isso aqui. Eu sei que o mínimo é o B2 e que o saldo é o C2. Tá? Tudo bem, isso aqui é uma tabelinha pequena, uma tabelinha que foi simplesinha, deu para digitar todas as formas. Ah, mas e eu tenho uma tabela grande, Fausto, o que que eu faço? Eu vou ter que digitar fórmula por fórmula, né? Isso vai dar muito trabalho, tal. Não, não precisa, gente. Copiar e colar, ou o sistema de auto-preenchimento que o Excel tem, que eu vou mostrar para vocês agora aqui como é que funciona. Até eu vou pegar isso aqui e vou arrastar um pouco mais para cá para sair dali, tá? Como é que funciona? Vamos supor que eu tivesse aqui outros produtos e que viesse até a linha 10. Simplesmente, ó, eu marco a fórmula, tá? E na fórmula do canto, bem no cantinho inferior à direita, tá? Aqui, ó, tem um pontinho. Quando vocês mudam, ou melhor, quando vocês passam o mouse por cima desse pontinho, vocês vão perceber que ele fica um sinalzinho de mais bem fininho, ó. Quer dizer que isso é auto-preenchimento, então eu posso simplesmente copiar e puxar, segurar o mouse, né, e arrastar o mouse por toda a tabela que eu preciso e ele vai copiar as fórmulas para a gente. Tá? Então na realidade, eu só preciso fazer a primeira fórmula, depois eu clico ali no pontinho e arrasto para baixo, e ele vai copiar essas fórmulas, corrigindo o número da linha, o número da coluna, com a nossa necessidade. Tá? E agora? Agora, gente, o que acontece é simples, eu simplesmente posso chegar aqui e alterar o valor que eu quiser, ó, o meu saldo atual agora é 8, e ele já corrige a fórmula. Se eu for chegando aqui, colocando lá, vamos supor aqui, impressora, tá? Impressora, vamos colocar aqui modem, tá? Vamos colocar aqui hub, tá? E aí eu vou digitando valores. Ah, hoje qual é o meu mínimo? Ah, eu tenho que ter no mínimo 3 impressoras. Ah, qual é o meu modem? Ah, o meu modem eu posso ter 4 modems. Ah, o hub eu posso ter 8. Reparem que à medida que eu vou digitando os valores, ele já vai corrigindo os valores aqui no lado, ó. Então, quando eu colocar o saldo, ó, hoje eu tenho 2 impressoras. Quantas que eu tenho que comprar? Uma, porque eu tenho que ter 3. Ah, eu tenho um mínimo de 4 modem. Quantos modem eu tenho? Eu tenho um só. Então, eu tenho que comprar 3. Tá? Reparem que à medida que eu vou digitando as informações, ele já vai recalculando e vai me dando os valores corretos aqui. E isso também, caso eu venha aqui e altere um valor tipo de 8 para 10, ele já corrige para mim quanto que eu tenho que comprar lá. Tá? E essa fórmula é baseada em cima de uma descrição que foi me dado. Reposição é igual ao mínimo menos saldo. Então, é assim que a gente cria fórmulas dentro do Excel. É assim
que o Excel funciona na prática. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir, e em seguida eu já vou colocar um outro vídeo sobre mais dicas de Excel. Obrigado pessoal, até mais.